Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, o Araújo Mix, e também da New Flex. Coloca aí, por gentileza, a fachada da New Flex, meu amigo Neto. O pessoal fixar bastante aí o endereço, o telefone, a localização, para que outras pessoas possam utilizar também esse equipamento. É muito mais que um colchão, tá? Ele melhora a circulação sanguínea, previne dores na coluna, estresse, insônia, enxaqueca. Isso vai dar muito mais saúde e qualidade de vida para você e toda a sua família. É sempre mais que um colchão. É um aparelho que vai lhe proporcionar qualidade de vida para você e toda a sua família. 9978-0549, também 3224-7537. Telefones para você anotar e amanhã mesmo falar com o Alex, fazer um bom negócio. Comprar saúde e qualidade de vida para você e sua família. Olha só, eu tenho o prazer de conversar agora com a doutora Angélica de Fátima Piovesan. Ela é psicóloga, graduada em tecnologia em processamento de dados pela Faculdade de Economia e Processamento da Universidade de Tiradentes, de Aracaju, mas mora há algum tempo lá em Aracaju, mas na verdade ela é de Curitiba, no Paraná. E está aqui no Acre a convite da doutora Salete Peixoto, professora da UFAC e coordenadora do 2º colóquio do grupo de pesquisas em Psicologia da Educação, Neurociências e Cognição. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada. É a sua primeira vez em Rio Branco? Não, é a segunda vez. Segunda vez. Também participando de eventos pela UFAC? Pela UFAC. Há 2 anos atrás eu vim para a primeira edição desse colóquio e agora retorno para essa segunda edição dessa conferência de abertura do evento. Muito bem. A palestra foi ontem? Foi ontem, à tarde. Qual a impressão que a senhora tirou? Se a senhora tivesse fazer uma imagem, uma foto que lhe chamou mais atenção em relação ao público participante? O comprometimento dos alunos, uma grande participação, muita gente participando do evento, a participação, o interesse na temática, o interesse nas perguntas no final do evento. Fiquei encantada com a recepção dos alunos da UFAC. Muito bem. Recebo também a doutora Salete Peixoto, professora e coordenadora do evento. A segunda vez já consecutiva? Segunda vez. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Um prazer é nosso. Na verdade, segunda vez, esse evento nós intercalamos, né? Eu costumo dizer para entendimento, um ano sim, um ano não, mas no ano não nós temos pequenos cursos dentro do grupo de pesquisa. O nome do evento está dizendo GPPENC, é o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Educação, Neurociências e Cognição. É um grupo que nós cadastramos pelo CNPq, constituído por professores e alunos da instituição e aberto também à comunidade em geral. Então, o grupo de pesquisa ele funciona o ano inteiro e o ano sim, o ano não, culmina nesse evento. Legal. Então, nós estamos aí na segunda edição. Na verdade, são 2 eventos em um, porque Isso. Também paralelo a esse evento temos o 2º Fórum Drogas, Direitos, Prevenção e Cuidados em Rede. Isso. Esse é muito importante você salientar essa questão do fórum. Mostra aqui um pouquinho, meu diretor, por gentileza. Penso que é importante a gente falar que esse fórum, ele ocorreu recentemente, a primeira edição, a convite do gabinete da vice-governadora aqui do estado, através da assessora chamada Suzy Lamas, que mostrou a preocupação com essa temática e os cuidados com a prevenção, os próprios cuidados com os usuários e com o combate, né, à questão das drogas. Para você ter noção, no primeiro fórum nós tivemos uma mesa riquíssima, constituída de superintendentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos o promotor da área de saúde aqui do estado do Acre, tivemos delegado, tivemos juízes, enfim, e profissionais da saúde também, colocando o que está acontecendo na rede com relação às drogas. Nesse momento, com relação às drogas, nós vamos ter uma mesa na sexta-feira, onde a gente chama, né, para um bate-papo, um diálogo, né? Vamos dialogar sobre as políticas públicas voltadas para a área de drogas, como outros temas, né, que nós temos aí. O evento começou apenas ontem. Tá, apenas começando. Olha só, as contribuições das neurociências para a identificação de crianças com altas habilidades, ou seja, superdotação. Qual a importância desse assunto para a nossa vida, sobretudo a nova geração, doutora?
É importante porque a gente precisa motivar nossos alunos, né, a aproveitarem cada vez mais o que as instituições oferecem, sejam escolas, ensino fundamental, ensino médio, como universidade. Então, são formas de a gente poder perceber quais são as habilidades que eles têm e direcionar também o desenvolvimento nas habilidades, como também os potenciais que eles têm para a vida profissional. De que forma a família de um jovem como esse pode ajudar nesse desenvolvimento intelectual? Aqui no Acre, vocês têm o NAS, que é o Núcleo de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação. Então, as famílias elas devem buscar o NAS para poder fazer essa identificação. E eles oferecem atividades no contraturno, que é para poder suplementar e complementar as atividades escolares. Isso também vai ajudar na mudança dos currículos, nos currículos escolares e nas habilidades que eles têm a serem desenvolvidas. Então, a família deve buscar ajuda. E vocês têm um núcleo que é bem atuante aqui no estado. Ele não está aqui no estúdio, saiu, mas às vezes quando ele faz uma visita para a gente aqui, ele tem apenas 12 anos. Aquele rapaz estava aqui agora. Primeiro que ele já tem um porte físico diferente de uma pessoa, de uma criança com 12 anos. E os pais dele não são ricos, mas vivem muito bem, têm uma vida econômica estável. E ele com 12, ano passado ele tomou uma decisão, ele não aceitou mais os pais pagarem o colégio dele. Ele está fazendo, ele vende, ele é um vendedor autônomo, ele vende produtos variados, inclusive cosméticos, e através dessas vendas no varejo, ele tem o dinheiro para pagar o colégio e outras despesas. Ele não admite, com 11 anos já não admitia mais ser sustentado pelos pais. Não é normal no Rio de hoje isso. Não, isso não é normal, porque hoje o nosso perfil de filhos são aqueles que ficam sendo sustentados pelos pais tem gente aí com cada 30, vez 35 mais. anos, 40 anos na casa dos pais. Continuam morando na casa dos Às pais. vezes tem até consegue já a sua independência econômica, mas ele não tem a segurança, né? Isso, não sai por N fatores, mas eles continuam dependendo, morando na casa dos pais. O que explica isso, doutora? Então, se ele Primeiro, tiver... insegurança total, né? Não tem como. Faz parte da geração, né? Porque muitas vezes eles já são bem-sucedidos profissionalmente, mas a gente também tem que ver que as gerações de hoje, elas estão estudando mais. Então, elas estão investindo mais na carreira antes de casarem, antes de montarem a sua própria casa. E tem uma série de fatores, essa chamada a geração canguru, que continuam morando na casa dos pais, dependendo do espaço. Não que eles precisem financeiramente, mas eles continuam na casa dos pais. Como é que a doutora vê tudo isso aí, doutora Salete? Acho que complementando o que a Angélica acabou de colocar, existe uma perspectiva na teoria vigotskiana que ela fala que a cultura é um alargador potencial, né, das interpretações, das singularidades, dos processos antigos e novos que estão ocorrendo. E é muito interessante, eu estava aqui rindo, né, porque eu tenho estudado alguma coisa nessa perspectiva e a gente tem percebido que o conceito da adolescência, né, Angélica, também tem se alargado bastante. Dentro de tudo isso que vocês acabaram de discutir, tem adolescentes com 30, 40, 50 anos. E como assim? O perfil mostra que ele é adolescente, exatamente o que vocês estavam falando. Eles têm um sustento financeiro, mas eles às vezes até vendem um apartamento, deixam as suas casas, alugam e vão morar na casa dos pais, né? Isso é um comportamento adolescente, né? Viver às custas desse pai ou ter alguém que cuide dele é um comportamento adolescente. E isso, segundo essa teoria, que é a teoria do Vygotsky, ela vem nessa mudança cultural de comportamentos e formatando novos conceitos. Entendi. Então, a adolescência hoje tem um novo conceito. Essa ligação familiar é importante na vida do ser humano. Agora, não tem limite, né, doutora? Tem. Tem um limite. Nesse caso aí, também não é normal, né? Do jeito que não é normal o garoto com 12 anos não querer mais ser sustentado pelos pais, não é normal a pessoa com 40, 50 anos continuar a morar com os pais. Existem N fatores que devem ser levados em consideração, mas é uma geração diferenciada. Não dá para a gente dizer o que é o normal, né? Nos tempos de hoje, isso já acaba sendo considerado normal porque se estende, mas não quer dizer que isso seja sadio. Não tem muita coisa a ver com o nosso assunto, mas no fundo tem uma ligaçãozinha. Um dia desse eu vi uma matéria, até no SBT, sobre as pessoas que decidiram morar só, ter uma vida só. Claro, ninguém vive só, mas ter um cantinho reservado para ele.
Seria normal, doutora? Na verdade, eu vou pegar a fala da professora Angélica Pelvezan quando ela diz o seguinte: o que é a normalidade? Se eu acabo de falar em conceitos culturais, então a cultura é construída por quem? Por nós, né? Então, esses conceitos, eles são variáveis, né? E aí, eu li algo que eu acho que corrobora bastante com o que a gente está discutindo aqui, falando sobre o seguinte: qual que é a interpretação que você tem de solidão? Né? Voltar para casa. Eles podem ter outro conceito de solidão. Ele pode. Estar só é um momento que ele tem, talvez, de prazer, que faça com que eu não tenho pessoas falando, eu não tenho pessoas discutindo, sim, então eu estou ali pensando, eu estou sozinho? Não estou, eu estou com os meus pensamentos. E com aquelas pessoas que materialmente povoam o meu universo, mas eu estou só para refletir. Então, aí eu te pergunto, agora eu vou te pegar, é normal ou é anormal? Pois é, e a resposta, onde é que está a resposta? Então, eles mandaram um vídeo para mim no WhatsApp, o garçom vê um casal de namorados, ou marido e mulher, não sei, um homem ou mulher, chega e senta e pega o cardápio. E o garçom se aproxima. E aí eles largam o cardápio, cada um pega o celular e fica, imagina, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. E o garçom, diante daquela cena, puxa o celular dele e também começa a navegar, né? Chega o gerente, abre os braços, o que é? Diz, não quero incomodar o pessoal. Quer dizer, eles estão juntos ali, estão separados. Sim. Do jeito que é, por exemplo, a questão de cuidados em rede. Sim. Do jeito que a internet une, ela também afasta, né? Separa, né? Sim. Depende de como ela é usada. Né, doutora? Com certeza. Como é que a psicologia está vendo tudo isso? Essas mudanças, evoluções, né? Novas tecnologias, enfim. Temos que ver que tem que haver um limite, né? A tecnologia, ela vem para agregar, ela contribui, a gente tem que levar isso em consideração. As crianças nasceram nessa geração. Para a gente, se a gente comparar com a nossa infância, com o nosso contexto, a gente vai achar que isso está errado. Mas isso faz parte dessa nova geração. Mas a grande questão é o tempo e como é utilizada essa tecnologia. É o que é que a família dispõe e possibilita que essa criança faça. Então, se há um limite, se há uma regra, se há um direcionamento, a tecnologia é positiva. A doutora Salete pode falar também. A senhora defende a liberdade vigiada? Primeiro para a senhora. Liberdade vigiada. Sobretudo para adolescentes. Dá uma liberdade, mas tem limites. Com certeza, o limite está acima de tudo. Vivemos no mundo social e nós precisamos seguir regras para poder nos adaptar e também para poder nos relacionar da melhor forma. Então, eu acredito, sim, que o mais importante são as regras. Tem que haver um limite. Tem que haver também uma liberdade, mas sabendo quais são as consequências. E isso começa na primeira infância, não é só enquanto adolescente. A gente tem que trabalhar com isso na infância, porque enquanto adolescente ele só vai reproduzir aquilo que ele conhece. Pois é, os debates são travados mais já na adolescência. E o problema pode estar lá no início. Mas né? É lá que está o problema. Não adianta você querer tratar um adolescente, querer mudar o comportamento dele de algo que ele cresceu como se aquilo fizesse parte. O ideal seria a partir dos 5 anos? Não, desde que nasce a gente já começa a estabelecer as regras com a criança. A mãe está amamentando o bebê, os primeiros contatos ela está ali. Não, eu digo especificamente com relação às redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, desde ele começa a ter acesso às redes. Muitas crianças hoje com 1 ano, elas têm um tablet, elas não sabem ler, elas não sabem escrever, mas já estão utilizando. Elas, com menos tempo até, elas estão assistindo Galinha Pintadinha. Quantas mães vão para um restaurante e colocam lá o tablet na mesa e a criança está ali na Galinha Pintadinha? Coloca a criança na frente da televisão assistindo. Então, isso começa bem antes de 5 anos. Que é a opinião da doutora Salete também. Sem dúvida nenhuma. Falando especificamente na área de atuação que eu tenho dentro da Universidade Federal do Acre, eu sou uma professora concursada para a disciplina Psicologia da Educação. E leciono também na pedagogia, dentro da UFAC, a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 1 e 2. E a gente está discutindo os teóricos justamente da psicologia
e trazendo uma leitura e fazendo releituras também desses teóricos para a atualidade. A questão de limites, ela tem que ser trabalhada, ela não deve, ela tem que ser trabalhada. E eu sei que o tempo não dá para discutir, mas, por exemplo, nós podemos utilizar as tecnologias da informação através de jogos, de brincadeiras, a própria galinha pintadinha, como ela colocou, trabalhando essas questões de limites, através da própria tecnologia da informação. Então, assim, quando você perguntou com relação à questão vigiada, eu sou mãe. E falando como mãe, eu tenho filhos e eles não são mais adolescentes, eles são adultos. Eu tenho filhos na idade de 28, na idade de 22 e na idade de 21. E eu diria, sim, que a minha orientação, mesmo com adultos, ainda é um pouco vigiada. E eu estou falando como mãe. E aí há essa percepção da psicologia no sentido de limites. É um tema que tem que ser trabalhado e dentro da educação nós trabalhamos sim. Não é um limite que eu diria na base do chicote, mas um limite no sentido É porque eles estão querendo já a emancipação muito cedo, né? Sim, sem dúvida, cada vez mais. De um lado os pais afrouxando demais, aí eles aproveitam também, né? A relação ela tem que ser construída no diálogo. Sim. Né? Ela tem, e os limites eles são impostos através das atividades, como a própria Angélica Piovesan acabou de falar. Infelizmente o tempo é muito curto, doutora. Eu queria discutir também com a senhora e com a doutora também, com relação à questão das drogas. Sim. Tá? Porque está havendo, na minha opinião, aí, por parte das famílias, não digo todas, mas de boa parte das famílias, uma espécie de covardia. Estão querendo entregar essa responsabilidade para os educadores, para as escolas, para a comunidade. Não é, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A família também tem que fazer a parte. Que é o primeiro papel. Quem capacita do ponto de vista acadêmico é a escola, mas a educação é em casa. A educação é em casa. Não tem como fugir disso, né, doutora? Com certeza. A educação tem que ser em casa. E a escola não pode assumir esse papel. Então o erro também forçar a barra nesse sentido. E a escola acaba aceitando por N fatores. E aí que está o erro. Porque a criança ela vai reproduzir na escola o que ela tem em casa. A questão da educação, a questão dos limites, a questão das regras. Então, a escola não pode aceitar esse papel de querer educar. Isso porque aí força a barra e o processo de ensino-aprendizagem vai para o espaço, naturalmente. E, sem dúvida nenhuma, adoece bastante o professor. Eu queria trazer isso Sim, como mais reflexo, uma carga, sabe, Angélica? Né? Consequência Dessa consequência de confusão mental que se causa. É responsabilidade da escola e acho legal quando a Angélica vem e diz assim, a responsabilidade do educar é da família. E a gente tem que deixar isso muito claro. Mas uma coisa que eu percebo, Angélica, é que o professor precisa de uma fundamentação, talvez não, uma fundamentação teórica melhor para poder argumentar com essa família. Quais são os papéis, quais são os limites também que o professor tem. E acaba que os próprios pais imputam aos professores essa obrigatoriedade e eles adoecem no processo. Porque está no sangue do professor. Ele não foge à regra, ele não se acovarda, ele vai à luta. Vai. Mas aí fica de mãos atadas. Sim. Aí não resolve nem um problema nem outro. Não consegue resolver o problema das drogas Isso. e o processo da educação, propriamente dito, vai para o espaço. Exatamente. Lamentavelmente. Tudo que é bom dura pouco, né, professores, doutores? O tempo já acabou. Mas, doutora Salete, dá tempo para a senhora falar sobre a programação até sexta-feira, que começou ontem, né, com a palestra da... Hoje nós estamos lá, nós viemos para cá e deixamos a Jéssica Andrade, que veio de Sergipe, é professora da Secretaria da Educação de Sergipe, está discutindo o tema da sustentabilidade transversal à questão da construção e da leitura cognitiva, né? Interessantíssimo, está acontecendo o debate lá. Amanhã nós temos uma mesa que já está estourada as inscrições com a professora Alcione Groff, doutora da casa, que vai discutir sexualidade infantil, a visão dos professores, dos alunos e dos pais, né? Nós teremos no dia seguinte o doutor Igor Barreto, professor da casa, e o professor mestre Alex Brandão discutindo a questão da autoridade docente com relação à perspectiva de violência. E nós estaremos finalizando uma mesa redonda com a professora Evanildo Barbosa, doutora Evanildo Barbosa, e nós temos também na mesa a professora Grace Gotelipe, doutora também da Universidade Federal, discutindo a questão do mal-estar docente na significação do adoecer, né, patologicamente.
E fechando o evento, né, no mesmo dia, na sexta-feira, teremos a segunda edição do Fórum com a mesa, onde nós estamos convidando, através da professora especialista Suzy Lamas, a assessora da vice-governadora, e a professora Vânia, mestre, também psicóloga e professora da instituição, convidando para discutir as políticas públicas. O que está acontecendo a nível de Brasil e a nível de Acre? Só vi aí temas importantíssimos, sim, sobretudo com relação ao tratamento com o professor, porque faz tempo que o ofício de ensinar virou algo mais do que temerário, né, professor? Pois a violência está aí. E há quem pense que a gente não faz muita coisa, mas nós trabalhamos muito obrigado, muito. Professora. Sucesso para a senhora, tá? Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Foi um prazer também. Obrigada. Tudo de bom para a senhora. Venha mais vezes a Rio Branco. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom tema para você, boas entrevistas. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.